Quarta-feira, 2 de novembro. Ele morreu por nós. Jesus morreu por nós. O que a morte de Cristo realizou por nós? Então, em São João, capítulo 3, Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então diz, essa é uma lei. Essa lei é lei universal. Ele vai para tudo. Inclusive para Deus. Se a divindade pecar, ela vai receber a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, Deus dá de graça para nós. Não precisa ficar pagando para ter a vida eterna. Eu vou dar um dinheiro para a igreja para mim ter a salvação. Deus não aceita isso, esse negócio. Eu vou fazer um sacrifício para perdoar os meus pecados e ter o perdão de Deus e ter a salvação. Deus não aceita isso. Você não precisa fazer penitência. Você não precisa fazer promessas para cumprir a fim de pagar a vida eterna, a salvação e o perdão que Jesus está te oferecendo. Ele diz que quem pecou precisa morrer. E vai morrer, porque o resultado do pecado é a morte. Mas Deus providenciou na cruz do Calvário tudo que foi necessário para pagar o preço dessa morte, desse pecado. E agora oferece a nós gratuitamente. Então aquele que quer pagar o seu pecado, ou quer pagar a sua salvação, a vida eterna, não tem como nós pagarmos. É igual quando Lúcifer queria participar da criação do mundo. Como? Ele não tem condição, ele não tem atributos para isso. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente, ele não tem atributos de Deus. Igual nós. Como nós vamos pagar alguma coisa para que Deus... eu fiz um pecado contra Deus, agora eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer uma penitência para poder pagar o pecado. Então para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não foi para dar o perdão dos pecados, a salvação para nós? Gratuitamente? Não tem validade nenhuma. Tudo o que eu posso fazer de bom não vai pagar o meu pecado. Se pudesse pagar o meu pecado, Jesus não precisaria morrer. Era só fazer um sacrifício e estava tudo certo. Mas como o ser humano estava num beco sem saída, porque o salário do pecado é a morte, e quem pode resolver esse problema? Só Jesus. Eu não posso resolver esse problema. Não tenho capacidade de resolver o problema do pecado, nem da salvação. Porque uma vez pecado, eu mereço a condenação. E só Jesus, nenhum ser humano, tem a capacidade de conceder o perdão divino para nós. Eu posso conceder o perdão que alguém fez dele para mim. Eu posso perdoar ele.
Mas o perdão para Deus, só Deus pode perdoar. Ninguém tem capacidade para perdoar. Pode inventar o que for, fazer o que for, continuamos indignos, sujos. Por isso Jesus teve que morrer. E São João 3, 14 e 18 diz que Jesus, importa que o Messias seja levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E só pode ter a vida eterna aquele que recebeu o perdão. E só pode receber o perdão se confessar os nossos pecados a Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não tem nenhum intermediário. Se tivesse algum intermediário para chegar até o Pai, não precisaria Jesus ter morrido. Então há um grande engano ao pensar que nós podemos chegar ao Pai através dos apóstolos, através de alguém consagrado, através dos meus sacrifícios. Isso anula o sacrifício de Jesus. Jesus é o único mediador entre o Pai e nós. Ele dá uma mão para o Pai e a outra mão ele dá para nós. Ele puxa nós até chegar ao Pai. Esse é o trabalho de Jesus Cristo. Ele fez a ponte para nós. Por isso que Jesus, ao aproximar-se do Rio Jordão, João Batista estava batizando ali, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Já fazia quase 4.000 anos que o povo foi instruído por Deus para pedir perdão para o pecado. Quando você pecar, você pega um cordeirinho, põe a mão na cabeça dele, confessa os pecados e mata o cordeiro. Vai até o sacerdote derrama aquele sangue no altar, come um pedaço do cordeiro, o pecador também come um pedaço do cordeiro, representando a Santa Ceia, que é servido aquele pão, Jesus é o pão da vida. Isso, todo esse ritual, indicava que Jesus viria um dia para tornar efetivo e válido tudo o que se pediu perdão. Porque aquele simbolismo do cordeiro só teria validade se Jesus viesse, morresse como um cordeiro e ressuscitasse. Então, tudo aquele tipo que foi o cordeiro, encontrou o antítipo. Ou seja, aqueles cordeirinhos inocentes que morreram 4.000 anos, continuaram morrendo ali por causa do pecado do povo, agora não precisavam mais. Chamados leis cerimoniais. Não confunda com a lei moral. A lei moral dos 10 mandamentos é uma, ela está em vigor. A lei cerimonial é a lei de matar os cordeirinhos. Quando Jesus veio ao mundo, não precisou mais matar cordeirinhos, porque o verdadeiro cordeiro agora chegou. E ele agora chegou para morrer por nós. Então, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é você que tira o pecado do mundo. Não é que é você que tira o seu pecado. Jesus tira o seu pecado gratuitamente. Você precisa se arrepender,
correr até ele e diz: Pai, pequei, me ajude, me perdoe. Se for de todo o coração, Jesus fala: está perdoado, vai e não peques mais. Ele tem capacidade de fazer isso. Em nenhum momento Jesus falou assim: vai e reza tantas orações para você ser perdoado. Nunca ele falou isso. A pessoa pediu perdão, ele deu o perdão. Aquele paralítico que desceu lá, eu perdoo os seus pecados. Não falou para ele só disse: não faça mais o pecado, para você não acontecer coisa pior. Mas ele não pediu para ele fazer um sacrifício para que seja perdoado o seu pecado, porque isso não tem cabimento. Ele já fez o sacrifício. Por que agora eu preciso também fazer sacrifício? Se lá está dizendo em Romanos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna precisa ter perdão. Para ter perdão, Jesus precisa morrer na cruz e dar o perdão para nós. E Ele está dando perdão para nós. Qual é a grande esperança? Principalmente quando nós sentimos que nós não merecemos. Eu pequei contra Jesus e não mereço perdão. Qual a esperança que tem? Lembra-se de dois personagens, Judas e Pedro. Judas pecou e disse: eu não mereço perdão. Foi lá e se matou. Pedro, ao olhar nos olhos de Jesus, disse: eu não mereço perdão, eu sou um covarde, um pecador. Chorou, confessou o seu pecado e Jesus perdoou ele. Judas poderia ser perdoado? Lógico que poderia, mas ele teria que se arrepender. Mas ele resolveu, ele tentou resolver por ele mesmo a situação. O salário do pecado é a morte, eu vou morrer. Pedro não, disse: eu quero a vida eterna, me perdoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único do gênero, quer dizer, um igual a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, tem que depender de Jesus, mais ninguém. Que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para resolver o problema do pecado. Não é para você fazer sacrifício para perdoar os pecados. Isso não vai perdoar seu pecado. O que vai perdoar seu pecado é confessar os seus pecados a Jesus e pedir força para deixar o seu pecado. E diz assim: olha, essas coisas eu digo para que você não peque, mas se você pecar, você tem um advogado nos céus, ao lado direito do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ninguém é perfeito. Sempre nós tropeçamos. Jesus está ali para ajudar. Então Jesus, aquele que criou todo o universo, as bilhões de galáxias, se ofereceu voluntariamente para morrer por nós. Qual o motivo? Amor inexplicável. Ele quis fazer esse sacrifício para que nós não sofrêssemos a condenação do pecado. Cristo se ofereceu voluntariamente ao nosso favor. Seu sacrifício é todo suficiente e nunca vai perder o poder. Se houvesse apenas uma pessoa no mundo, uma só, de todas as bilhões de pessoas que viveram no mundo, se tivesse só uma que aceitasse Jesus, e todos os outros não, Jesus teria vindo do mesmo jeito para morrer, nem que fosse para uma pessoa só. Faça um exercício aí. Substitua a palavra mundo e todo o que em São João 3,16, que diz assim:
Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você tenha vida eterna. É isso. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você tivesse a vida eterna. Ele quer que você tenha a vida eterna. De graça. Deus seja louvado.